1 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao 5, Paulo ele diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Até aqui, irmãos, a santa e bendita palavra do Senhor. Nós vamos mais uma vez orarmos ao nosso Deus, rogando que Ele ilumine o nosso entendimento para que nós a possamos compreender. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos tem dado de podermos cultuar ao Senhor. E neste momento, ó Deus, pedimos que o Senhor me use para que os meus irmãos possam ouvir o Senhor lhes falando e eles possam, ó Deus, confrontados com a Tua palavra, cada vez mais serem conformados à imagem do Teu Filho. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, faça com que as verdades ensinadas sejam aplicadas aos corações, levando aqueles que lhe pertencem à fé para que possam ser salvos. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, é a oração que em Cristo Jesus nós fazemos. Amém. Meus irmãos, em 1912, o mundo ficou chocado com o naufrágio de um grande navio chamado Titanic. Até aquele momento, ele era o maior e o mais luxuoso navio da época dele. E ele era considerado por alguns como inafundável, ou seja, a engenharia que havia sido colocada sobre aquele navio fez com que muitos acreditassem que ele jamais fosse afundar. E muitos colocaram então essa confiança por conta da estrutura da engenharia que havia sido colocada sobre ele. Porém, queridos, isso fez com que aqueles que estavam conduzindo aquele navio começassem a confiar exacerbadamente naquilo que eles ouviram. E então, o que pouca gente sabe é que antes do Titanic afundar, antes dele se chocar com aquele iceberg, foram emitidos vários alertas por outras navegações, dizendo para eles que eles estavam indo em direção a um bloco de gelo que o poderia destruir. Mas o capitão da embarcação não deu ouvidos àquilo que estava sendo alertado. E, ao contrário, continuou mantendo a sua velocidade a todo vapor, confiando que aquilo que ele havia dito, que o navio ele jamais afundaria, poderia suportar qualquer adversidade que acontecesse no meio dessa navegação. E o que nós percebemos, e todos nós sabemos o desfecho dessa história, por conta do orgulho, por conta de ter ignorado os diversos alertas que receberam, aquela tripulação fez com que não apenas o navio afundasse, mas que cerca de mais de 1.500 pessoas fossem mortas por um homem que ignorou os alertas que constantemente lhe havia sido anunciado. Perceba, portanto, que, dando continuidade, queridos, à nossa série de sermões intitulada Uma Igreja Segundo as Escrituras, hoje nós aprenderemos que a igreja ela deve permanecer firme na verdade, mesmo em tempos de apostasia. Lembre-se, para aqueles que estão me ouvindo pela primeira vez, Paulo escreveu essa carta para Timóteo, para que Timóteo então soubesse conduzir a igreja, trazendo-a novamente para os trilhos da palavra do Senhor. Então Timóteo era um jovem pastor e havia recebido essa incumbência de Paulo de conduzir a igreja cada vez mais para os trilhos da palavra do Senhor. E assim, nós vimos por meio de 5 sermões no capítulo 1, como o pastor deveria lidar com os falsos mestres, o que o pastor deveria fazer em relação àqueles que estavam disseminando na igreja falsas heresias ou heresias que os distanciavam da palavra do Senhor. E no capítulo 2, nós aprendemos então sobre qual deveria ser a conduta no culto solene.
em que Paulo enfatizou que cabia aos homens a responsabilidade de servir, de conduzir a igreja na adoração. E no capítulo 3, até o verso número 13, Paulo apresentou quem são esses homens. Os oficiais da igreja, os presbíteros e os diáconos. E do verso 14 ao verso 16, antes de Paulo focar no aspecto prático disso tudo que ele estava ensinando, Paulo fez um louvor a Deus, por meio de 6 frases, que nós ouvimos uma após uma, semana após semana, para entender o que era a mensagem e qual era a mensagem que a igreja de Cristo Jesus deveria permanecer firmada. A partir do capítulo 4 agora, Paulo volta os seus olhos para o aspecto prático disso tudo. E Paulo agora começa a mostrar quais seriam as consequências do sermão de Timóteo, da vida de Timóteo, diante de uma igreja que estava entregue ao seu próprio coração e que havia abandonado as preocupações com a palavra do Senhor. Paulo sabia que Timóteo não poderia ser ingênuo. Paulo sabia que Timóteo deveria estar pronto para enfrentar oposições de pessoas que não quisessem se corrigir, ainda que a palavra do Senhor os estivesse orientando. E Paulo, então, no capítulo 4, vai dividir esse grupo de pessoas em 2 grupos. Esses que se oporiam, então, à liderança de Timóteo. O primeiro grupo, Paulo identifica como aqueles que eram espiritualistas, que enfatizavam a vida ascética e que hoje nós ouviremos o que Paulo tem nos ensinar sobre ele. Mas Paulo continua falando sobre isso e ele diz de pessoas que desprezariam a juventude de Timóteo quando Timóteo tivesse que lidar com os problemas graves da igreja. Então, no capítulo 4, Paulo está orientando a Timóteo sobre como Timóteo deveria agir em relação à maneira como a igreja reagiria àquilo que ele estava fazendo. E é por essa razão que nós veremos a exposição desse texto de hoje a partir do seguinte tema: a igreja deve permanecer firme na verdade em tempos de apostasia. E a primeira coisa que Paulo faz, e eu convido que você volte para o versículo 1, é Paulo emitindo mais uma vez um alerta contra a apostasia. Então olha o que Paulo fala, e como Paulo começa o versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente. Então Paulo aqui agora, depois de louvar a Deus, está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, agora eu vou falar e continuar falando com uma autoridade apostólica. E Paulo une o começo do verso 1 com o final do verso 16 do capítulo 3, por meio de uma conjunção, dando continuidade às recomendações que Paulo estava dando. E Paulo agora chama a atenção para dizer que aquilo que ele estava ensinando não era algo que ele havia aprendido por meio de estudos teológicos ou qualquer coisa assim, apenas. Paulo usa a sua autoridade apostólica para dizer: olha, tudo que eu estou afirmando, quem afirma é o Espírito. Quem está falando com a igreja e a corrigindo para que ela se volte para os trilhos da palavra do Senhor é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E veja que Paulo usa o verbo afirmar, que do grego é o lego, que traz a ideia de dizer no tempo presente. E a ideia de Paulo não é que o Espírito falou. A ideia de Paulo é que todas as vezes que a palavra do Senhor fosse pregada com fidelidade, o mesmo Espírito que falou com a igreja de Éfeso continuava a falar com a igreja. Então o que Paulo está dizendo é: olha, isso que eu estou afirmando não é algo que simplesmente eu inventei. Paulo está lembrando a autoridade apostólica que o Senhor lhe havia dado. Como ele começa o primeiro capítulo no primeiro versículo dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo. E agora, mais uma vez, ele usa dessa autoridade para trazer à tona o que nós chamamos na teologia reformada de vox Dei, que é o conceito de voz de Deus. Ou seja, quando a Bíblia é pregada com clareza, com fidelidade, Deus está falando. E agora Paulo fala: o Espírito diz expressamente. Esse advérbio aqui traz a ideia de clareza. O que o Espírito estava falando era algo que podia facilmente ser compreendido. O Espírito não estava falando por meio de palavras difíceis para apenas algumas pessoas entenderem. Não.
O Espírito estava falando de forma inconfundível. E aqueles que estavam ouvindo a leitura da carta deveriam atentar a isso. Mas o que é que o Espírito diz? Então Paulo agora continua o seu texto e diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Então o que é que o Espírito Santo ele diz? Paulo aqui ele está conectando tudo isso para dizer, olha, não é uma coisa que precisa ser descoberta por meio de misticismo. O Espírito fala claramente que, o que é que ele diz? Que nos últimos tempos. E infelizmente, irmãos, nós somos treinados para olhar para essa expressão paulina, últimos tempos, e todas as vezes que ela aparece na Escritura, como se isso sinalizasse um tempo distante. Como se Paulo falasse de algum momento que acontecerá no futuro. Mas quando você olha para a maneira como Paulo escreve todo o texto, você verá que Paulo muda o uso do verbo do futuro para o presente. Então o que Paulo estava dizendo era que os últimos tempos aos quais ele se referia não era algo que a igreja ainda deveria esperar, mas que os últimos tempos já havia chegado dentro da igreja e que a apostasia começaria a se tornar evidente por meio da pregação da verdade. Muitas pessoas, ao ouvirem a verdade, começariam a apostatar da fé. E é esse o entendimento, por exemplo, que nós temos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do verso 17. Quando Lucas, então, explicando a profecia de Joel e explicando o derramar do Espírito, ele diz, e isso aconteceu para cumprir isso que fora predito pelo profeta, que nos últimos dias derramaria o Senhor do seu Espírito. Então, os últimos dias na linguagem bíblica não é algo a olhar para frente. Um outro texto bíblico que enfatiza essa mesma verdade é o texto de Hebreus no capítulo 1, no verso 1 e no verso 2. Quando o escritor aos Hebreus diz que nos últimos dias, ou seja, naqueles últimos tempos, naquele momento, o Senhor falava por meio de Cristo Jesus. Então perceba que o que Paulo está dizendo aqui é que os últimos tempos compreenderia o tempo entre o derramar do Santo Espírito do Senhor e a segunda vinda de Cristo em glória. O que Paulo está falando não é algo que acontecerá no futuro, meus irmãos. O que Paulo está falando é de uma apostasia, que ela seria caracterizada por homens e mulheres que abandonariam a verdade para dar ouvidos a outras coisas que Paulo ele vai nos dizer aqui. Mas veja que Paulo usa o verbo traduzido por apostatarão. O que Paulo está demonstrando aqui, meus irmãos, é literalmente o ato de afastar-se. É literalmente o ato de desviar-se. É literalmente o ato de retirar-se. Porque a palavra grega ela é composta da preposição de fora e colocar-se, trazendo a ideia de alguém que estava num lugar, mas que por conta de alguma coisa ela saiu deste lugar onde ela estava. E Paulo está dizendo então que seria normal, e Timóteo deveria esperar isso, que no momento em que a verdade de Deus fosse pregada, alguns que estavam dentro da igreja de Éfeso apostatariam, deixariam de estar ali, não permaneceriam ouvindo as verdades que Timóteo estava pregando e anunciando à igreja. E veja que Paulo ele não diz quem são esses. Ele fala que alguns apostatarão da fé. Mas Paulo é claro quanto ao que apostatarão. Ele diz que essas pessoas apostatarão da fé. E se você se lembra de como nós temos visto o que fé significa aqui, Paulo não está falando de uma fé subjetiva, de algo que é de acordo com o que eu penso, de algo que é de acordo com o que eu acredito. Fé na linguagem paulina para Timóteo aqui é um conjunto de verdades que expressa o entendimento da igreja. Então o que Paulo está falando é, olha, algumas pessoas ouvirão a pregação da verdade e abandonarão essa verdade. É por isso que o versículo 1 do capítulo 4 está imediatamente após Paulo falar sobre como a igreja deveria lidar com a verdade. Então Paulo fala, alguns vão abandonar. Quando a verdade for pregada, eles vão embora.
E por que é que Paulo está fazendo isso, meus irmãos? Porque Paulo queria que Timóteo não fosse inocente. Paulo queria que Timóteo estivesse alertado quanto às consequências da pregação do evangelho na vida de uma igreja que estava distante da verdade. Então Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, quando isso acontecer, não se preocupe, porque o Espírito disse isso claramente, algumas pessoas vão abandonar a fé. Mas por que é que essas pessoas vão abandonar a fé? Veja como Paulo continua o versículo. Elas abandonarão ou apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. A ideia do particípio traduzido por Paulo aqui traz a ideia de alguém que deixou de olhar para a verdade da palavra de Deus e começou a dar atenção. Literalmente, o particípio aqui é prestar atenção, cuidar daquilo que está ouvindo, estar atento àquilo que lhe é dito. Mas Paulo está falando que elas vão dar ouvidos a quem? Ao Espírito? Não. A espíritos enganadores. Essas pessoas deixariam de ouvir a verdade do Evangelho para começar a ouvir um outro espírito. Não o Espírito do Senhor, mas a espíritos enganadores. E veja que o verbo aqui traz a ideia de alguém que é enganado pelo erro. Desprezando a verdade, dando ouvidos a pessoas que os induz ao erro. Um comentarista desse texto, ele explica essa expressão dizendo assim: falsos mestres, oferecendo suas próprias invenções fúteis, como se as mesmas fossem o ensino da fé, e que ao transformar a santidade em observâncias externas, obscureciam aquele culto espiritual devido a Deus, o qual é o único e legítimo. O que esses falsos mestres começariam a fazer dentro da igreja? Começar a invenção, ensinar novas revelações, ensinar novas doutrinas, ensinar coisas que arrastariam um monte de gente atrás deles, mas que os levaria para a perdição. E veja que Paulo ele faz um contraste entre o Espírito falando a verdade e espíritos enganadores disseminando mentiras. E Paulo mostra de onde é que vêm esses espíritos enganadores. Paulo fala: e há ensinos de demônios. Paulo está falando de homens que, por não pregarem a verdade, estão promovendo a destruição da igreja e, por meio disso, estão servindo a Satanás, ao darem ouvidos às suas mentiras e às suas heresias. Então veja que Paulo ele é bem claro para dizer que essas pessoas, elas não simplesmente agiriam enganados pelos que faziam, mas na verdade eles estavam agindo verdadeiramente para destruir a igreja. E o que Paulo está mostrando é que todo ensino que não é bíblico é diabólico. Todo ensino que não é bíblico é de Satanás. Paulo está deixando isso muito claro para todos nós. Um comentarista diz: aqui, pois, Paulo adverte não só a igreja de Éfeso, através de Timóteo, mas também a todas as igrejas, em todos os lugares, contra os falsos mestres que, introduzindo o falso culto e emaranhando as consciências com novas leis, adulteram o verdadeiro culto divino e corrompem a genuína doutrina da fé. Eis o propósito real dessa passagem, o qual devemos especialmente conservar em nossas mentes. Então veja o que Paulo está dizendo. Vocês acham, irmãos, que quando Satanás vai ensinar uma mentira, ele faz isso bruscamente? É óbvio que não. Ele mistura a mentira no meio da verdade. E aquelas pessoas que não conseguem entender o que é que Paulo está falando, daqui a pouco começam a ser seduzidos por essa mentira. E ignoram que Paulo falou aos irmãos de Corinto, que um pouco de fermento faz toda a massa levedar. Um pouquinho de heresia que seja, um pensamento equivocado,
Uma frase antropocêntrica que despreza o real estado do homem diante de Deus pode fazer com que toda a teologia sofra as consequências. Então, um comentarista, ao comentar esse texto, ele diz assim, e se atente a isso, por mais desagradável que um debate teológico possa ser, ele não pode ser evitado, especialmente quando um crescente número de pessoas simplesmente despreza o próprio conceito do que seja uma verdade objetiva. O que o comentarista está dizendo é desgastante pregar a verdade? É desgastante confrontar o erro? É desagradável? É. Mas o ministro do evangelho tem que estar pronto a combater o erro, para que não pastoreie lobos e sacrifique ovelhas. O que Paulo está falando para Timóteo é aquilo que João já disse em 1 João, no capítulo 4, no verso número 6. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeira carta que João escreve, capítulo 4, verso número 6. Primeira João, capítulo 4, verso número 6. Olha o que João diz aqui, vamos ler juntos, meus irmãos? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve? Vamos juntos? Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Como que você identifica quem pertence a Deus ou não? Pela maneira como ele reage à verdade. Se a reação à verdade é uma reação de fé, essa pessoa pertence ao Senhor. Se a reação à verdade é oposição, se a reação à verdade é o desprezo pelo sermão, é o desprezo pelo que está sendo ensinado, tal pessoa não pertence ao Senhor. Esse é o entendimento que Timóteo tinha, que Paulo estava dando a Timóteo. E veja, queridos, que aplicando isso ao nosso coração, a primeira coisa que a gente precisa perceber é como o cenário que Paulo falou a Timóteo permanece atual em muitos contextos. Muitas vezes, quando a verdade do Senhor ela é pregada, muitos ainda desprezam a verdadeira teologia para dar ouvidos a ensinos antibíblicos. E veja que a dinâmica ela é sempre repetida. Alguns mestres criam as suas próprias doutrinas, começam a ensiná-las com entusiasmos, daqui a pouco atraem atrás de si uma grande quantidade de pessoas que não fazem nenhum tipo de filtro quanto ao que ouvem, que não comparam aquilo que está ouvindo, se aquilo de fato é assim, e muitas pessoas são seduzidas. E é assim que pessoas são atraídas atrás de hereges. Isso que aconteceu em Éfeso não é algo que aconteceu apenas lá. Esses discípulos desses hereges abandonam o ensino bíblico e assim começam a promover o império religioso daquele líder que ele seguiu. Perceba que se você fizer uma análise atenta das principais seitas que existem atualmente, você vai ver um padrão. O que essas seitas têm em comum? Em primeiro lugar, aquele que afunda diz que ele recebeu uma revelação do Senhor. Então ele chega e diz, olha, Deus falou comigo que eu preciso fazer tal coisa. Segunda característica, ele vai dizer que aquela revelação é a única verdadeira. Então ele começa a considerar todo mundo que pensa diferente como um herege. E a partir daí, esse sectarismo ele começa a crescer. E muitas pessoas passam a frequentar esses lugares, não porque a verdade é pregada, é porque estão enganados. É porque estão iludidos. É porque foram envenenados e enfeitiçados com um falso mestre, que continua a disseminar as suas heresias. Essa é a origem de, por exemplo, Testemunhas de Jeová. Essa é a origem de Mormons. Essa é a origem de Adventismo do Sétimo Dia. Tudo isso de revelamentos. De pessoas que acreditam
que receberam de Deus uma revelação que ninguém mais tinha. E muitos do movimento pentecostal e neopentecostal fazem o mesmo. A pessoa diz que recebeu uma revelação, começa a considerar todo mundo como herege, e daqui a pouco ele enche a igreja de gente que está andando atrás dele. Sabe qual que é o antídoto contra isso, meus irmãos? Sabe qual que é o antídoto contra esses salvadores da igreja? Contra esses ungidos que se colocam em posição que o Senhor nunca lhes deu? Que são picados pela síndrome do Messias? É você ter uma fé pautada pela Escritura. E você ser amparado por confissões reformadas que vão mostrar para você o que a igreja sempre creu no decorrer da história. E assim, quando alguém começa falando, você é o ponto fraco de Deus, você fala, cala-te, Satanás. Porque você sabe que é mentira. Quando alguém chega com uma nova heresia que parece muito agradável aos nossos ouvidos, a igreja do Senhor precisa continuar denunciando esses mestres fraudulentos, impostores e mentirosos. Porque estão enganando pessoas sinceras. Estão arrastando atrás de si pessoas para distante do Senhor. E as conduzindo para a sua própria perdição final. A primeira coisa que a gente aprende, irmãos, nesse sermão, é que a igreja do Senhor, ela foi colocada pelo Senhor para continuar alertando o povo contra a apostasia. Mas a segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que Paulo agora desmascara os hereges. Volte para 1 Timóteo no capítulo 4 e veja o que Paulo diz no verso 2 e no verso 3. Então Paulo diz assim: pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então veja o que Paulo está dizendo aqui. Paulo falou sobre o papel da igreja de alertar contra a heresia, e agora Paulo vai para um confronto direto contra os falsos mestres. E veja que Paulo aqui vai qualificar esses falsos mestres, primeiro, como hipócritas e mentirosos. Por que Paulo usa a palavra hipócrita aqui, meus irmãos? A palavra hipocrisia, ela era usada no mundo antigo para referir-se a pessoas que durante peças teatrais vestiam máscaras. E às vezes o hipócrita, ele vestia vários personagens dentro de uma mesma cena. Então em um momento ele estava vestido de um personagem, no outro momento ele estava vestido de outro personagem. E no fundo o que ele fazia? Por que ele punha a máscara? Para esconder a sua verdadeira identidade. E Paulo está dizendo, esses homens que agem assim, que agem hipocritamente, o que eles estão fazendo? Escondendo quem eles são de fato. Por trás dessa carcaça que eles tentam expressar, na verdade eles não creem em nada daquilo. Por isso que com o passar do tempo, a hipocrisia passou a receber o sentido moral de falsidade, de dissimulação, de fingimento. A característica de um falso mestre é que ele sempre tenta ser mais piedoso do que ele é de fato. Ele sempre tenta mostrar que ele é mais santo do que os demais. Ele sempre tenta mostrar que ele é o mensageiro da verdade. O falso mestre é assim. E Paulo está dizendo que esses homens, esses falsos mestres, estavam enganando as pessoas por mascararem a sua falsa intenção, a sua real intenção. E veja que Paulo, lá no capítulo 1, no verso 6 e no verso 7, Paulo já havia denunciado que esses homens que se diziam mestres nem sequer sabiam o que eles afirmavam. Você já viu debates que são travados às vezes na internet e a profundidade da discussão que é travada? Você percebe que o que está ali do outro lado nem sabe o que ele está falando. Ele não estudou, ele não foi preparado para isso, ninguém reconheceu ele como líder. Ele simplesmente chegou e disse, olha, eu recebi, eu sou líder e acabou. Não tem uma igreja que valida isso, não tem um presbitério que o diz líder, que o ordena pastor, não tem nada disso.
Mas por que Paulo está fazendo isso? Porque o compromisso deles era com a mentira. A palavra grega aqui, irmãos, ela é mais completa do que o significado que está aí. Porque a palavra que Paulo usa é pseudologos, ou seja, eles convencem por um falso discurso. Não é simplesmente uma mentira desproposital. Não é simplesmente como você não saiu de sua casa e falar, eu saí de casa. É muito mais profundo do que isso. É uma mentira articulada, uma mentira elaborada, uma mentira feita para enganar. É uma mentira feita para fazer as pessoas dizerem, nossa, esse é um cara de verdade. E Paulo está dizendo, não é. É mentiroso. É um hipócrita. E veja que Paulo continua denunciando. Paulo fala, isso acontece porque eles cauterizaram a sua própria consciência. Paulo diz, pode ser que eles até começaram bem, só que eles foram ignorando os alertas da consciência. Lembra que Paulo falou disso no primeiro capítulo? O Espírito falava, os repreendia e eles ignoravam. O Espírito chamava a atenção, eles tapavam os ouvidos. E é interessante, queridos, que essa é a única vez em todo o Novo Testamento que essa palavra aparece. E o verdadeiro sentido dessa palavra traz a ideia daquelas marcas que eram feitas no escravo ou no animal, porque literalmente a palavra significa queimar com fogo. Então, todas as vezes que essas pessoas ensinavam a mentira, era como que se Satanás estivesse reafirmando as suas consciências e dizendo, isso, continua iludindo, continua ensinando. Paulo é profundo, irmãos, no que ele está dizendo aqui. Lembre-se que Paulo fala que esses homens haviam naufragado na fé, versículo 19 do capítulo 1. Eles ignoraram os alertas. Porque consciência, que é a mesma consciência que aparece no capítulo 1, que descreve a faculdade, a capacidade de discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso. Então o Espírito alertava e eles foram cauterizando a consciência. O Espírito falava e eles ignoravam. O Espírito falava e eles ignoravam. O Espírito falava e eles ignoravam. Daqui a pouco a voz do Espírito começou a ser menos audível. Foi sufocando, 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 até um ponto que o seu coração embruteceu. E agora eles já não ouvem mais o Espírito. Eles ouvem os espíritos de Satanás. E não o Espírito Santo do Senhor. Veja que ao argumentar constantemente com a consciência, ao rejeitar as advertências do Espírito, ao abafar o som da campainha, por fim chegou ao ponto em que a consciência já não os molestava mais. Por ter entristecido o Espírito Santo, foram levados a resistir-lhe, e resistindo-lhe, apagou. Então, mediante a sua própria rebelião e obstinação, a consciência se tornara cauterizada. Irmãos, anotem o passo a passo, para que vocês percam a sua fé. Que isso, pastor? Sim, para que vocês nunca percam. Primeiro passo, ignore o que o Espírito Santo diz por meio da Escritura. Não ouça. Continue vivendo como você acha que deve. Segundo, vá para a internet e encontre alguém que ecoe o que você pensa. Que começa a reenfatizar e reafirmar aquilo que você acredita que é verdadeiro. Terceiro, seja seduzido por ele. Comece a vê-lo como um verdadeiro mestre. Quarto, deixe que a consciência seja engolida por essa heresia. Quinto, você desprezará Deus e começará a seguir um outro Deus. Um Deus que não te confronta, um Deus que não te chama atenção, um Deus que fala o que você quer. Foi assim que aconteceu com esses homens. E é assim que muitas pessoas se perdem na sua jornada. Ninguém abandona a fé de uma hora para outra. É gradativo. É passo a passo. É dia após dia. É sermão após sermão. É culto após culto. E veja, meus irmãos, que essa estratégia de Satanás
de infiltrar falsos mestres dentro da igreja é muito mais eficaz do que perseguir a igreja. Porque quando a igreja é perseguida, o que acontece? A igreja se mantém em fé. A verdadeira igreja permanece. Mas quando entra alguém carismático, que fala bem, com voz veludada, seduzindo, nem sempre a igreja está pronta para dizer, olha, nós temos entre nós um lobo. Esses pensamentos que estão sendo disseminados na igreja não são bíblicos. E uma frase muito popular que é relacionada ao pastor diz que quando lobos são tolerados, as ovelhas são sacrificadas. Quem não protege a igreja do lobo, perde a igreja. Isso é muito sério, meus irmãos. Por isso que todas as vezes que você ouvir alguém pregando, inclusive eu, ou qualquer outra pessoa, qual deve ser a sua preocupação? Examine o texto. Veja se aquilo que está sendo pregado de fato é o que o texto está dizendo. Lembre-se que Paulo falou dos bereanos, que eram os mais excelentes em Atos 17, porque eles comparavam o que estava sendo ensinado. Eles não eram atraídos, porque é Paulo pregando. Tá, tudo bem, mas o que ele está dizendo é bíblico. Mas a igreja não fez isso. E o que é que foi introduzido na igreja então? Versículo 3. O que esses homens passaram a ensinar? Em primeiro lugar, a proibição do casamento. E em segundo lugar, a abstinência de alimentos. O que está por trás deste pensamento, meus irmãos? Um apelo ascético, que é a fuga do mundo, a fuga da realidade. Esses homens influenciados pela cultura grega, posteriormente esse pensamento seria melhor desenvolvido no que ficou conhecido como gnosticismo, eles começaram a dizer que o problema estava sempre fora do homem. O problema era o mundo que Deus havia criado. E que se a pessoa quisesse ser verdadeiramente espiritual, ela ia ter que matar tudo aquilo que lhe dava prazer, para que então ela preocupasse com uma espiritualidade. Porque no fundo, por trás desse entendimento, traz a ideia de que o mundo é mau. E que o mundo não pode ser objetivo e o que os cristãos devem evitar a todo custo contato com o mundo. E isso então eles pegaram os dois ensinos sobre os apetites mais básicos do ser humano, que é o sexo e a fome, e começaram a distorcer isso. E em primeiro lugar, proibiram o casamento. Uma deturpação do padrão do sexo. Como se o fato de não casar tornasse alguém mais crente do que os que se casaram. Como se o fato de abster-se de um matrimônio fosse fazer alguém mais santo. Como uma seita gigante da nossa nação, e daqui a pouquinho eu já vou falar sobre ela, ensina por aí. Quando proíbe que seus líderes se casem. Mas a segunda coisa que eles fazem é proibir ou obrigar que alguns alimentos fossem evitados de serem comidos. E o que isso mostra? Que quando as pessoas se sujeitavam a isso, elas estavam se entregando ao controle desses homens, para que eles conduzissem as suas mentes para onde quer que eles quisessem levá-las. Mas isso, irmãos, não é algo que havia acontecido apenas naqueles dias. Se você conhece, por exemplo, a seita judaica dos essênios, você vai ver que eles abandonaram a vida em sociedade para viver uma vida reclusa. Porque, afinal, para eles o problema era mundo. Se você olha para a história da igreja, você vai ver, por exemplo, os montanistas e os maniqueístas, que o movimento da batalha espiritual entrou de braçada. Tudo é o diabo. O ser humano não é responsável por nada que ele faz. Tudo é o diabo isso, o diabo aquilo outro. O cara não trai a esposa, o cara não mente porque ele é um pecador, é porque é o diabo. Como se o diabo estivesse obrigando alguém a fazer algo. Ele pode seduzir, mas ele não pode obrigar. Então o que Paulo está mostrando é, esse pensamento, ele continuou ecoando na história. E ainda hoje ele está muito próximo da gente. Quando você vê alguém dizendo por assim, Jesus veio para salvar a alma. Maniqueísmo. Pensamento equivocado.
Porque Jesus não veio para salvar a alma, Jesus veio para salvar o ser humano. Jesus está remindo tudo que foi afetado pelo pecado. E o que foi afetado pelo pecado? Tudo. A nossa forma de pensar, os nossos sentimentos, a maneira como a gente usa a nossa liberdade. Tudo isso foi afetado pelo pecado. Porque se Jesus tivesse vindo para salvar apenas a alma, sabe o que a gente tinha que fazer? Ao chegar na igreja, todo mundo estacionar os seus corpos ali na porta e entrar na igreja só as almas. Mas Jesus não veio para salvar só um pedaço do ser humano. Não foi só um pedaço que caiu. O ser humano caiu como um todo. E esse pensamento que faz com que pessoas não se casem, que faz com que pessoas durante algum tempo não comam algum tipo de alimento e que tentem mostrar, isso é muito popular na seita romana, é muito popular entre eles, durante 40 dias não se come carne, mas depois disso, peque deliberadamente sem nenhum constrangimento. Mas durante 40 dias, olha, não, eu vou ficar 40 dias sem comer chocolate. Mas depois do 41º eu vou na Cacau Show e vou comprar a fábrica inteira. Tá? Não é assim que a gente lida com a espiritualidade. Porque o problema, irmãos, não está fora de nós. O problema está em nós. E o que Paulo está mostrando para nós é isso. A gente precisa estar alerta contra esses falsos mestres que inventam doutrinas, que acreditam que fazer tal ou tal prática torna a pessoa mais espiritual do que outras, porque isso é uma heresia. Quando o romanismo proíbe o homem e a mulher de se casar, está empurrando-os para o pecado sexual. Porque nem todos receberam do Senhor o dom do celibato. Há pessoas que sim, não se casarão. Mas Paulo é muito claro, para aqueles que não conseguem se controlar, o caminho não é a satisfação sexual individual, conhecida como masturbação. Isso é pecado. O caminho não é a satisfação sexual sem o compromisso do casamento. Isso também é pecado. Porque o problema não está no matrimônio. Não está no matrimônio. O problema está no nosso coração caído, que tenta transferir para fora de nós o problema que é nosso. Um problema do meu coração e do seu coração. O problema não está no comer, o problema está no comer exageradamente e quebrar o 6º mandamento, atentando contra a sua própria vida. O que nós precisamos aprender com Paulo, meus irmãos, nessa noite, é que o problema está dentro de nós, e a menos que você entenda isso, você continuará tratando os problemas profundos do seu coração de forma superficial. Você não tratará a coisa com a gravidade que precisa. E sabe o que é o problema, meus irmãos? Que uma falsa teologia leva à prática de um culto falso. Uma teologia que não é uma teologia pautada pela Escritura leva a um culto que Deus abomina. E é por isso que são essas pequenas coisinhas que vão sendo introduzidas que faz com que a igreja do Senhor ela se perca. Mas um movimento ainda mais próximo de nós, que carrega em si essas marcas dessa fuga da realidade, dessa fuga do mundo, desse ascetismo, é o movimento pentecostal. Quando diz, você não pode ouvir uma música do mundo, você tem que ouvir a música gospel. Você não pode assistir um filme, você tem que assistir um filme gospel. Cria uma cultura de um submundo. Legitima tudo que é porcaria, que recebe o nome de gospel. E despreza a verdade de Deus, na beleza produzida por aqueles que pela graça comum o Senhor lhes deu o poder de fazer. Quantos são os poetas que nós temos na história que pintaram belas artes e que não são cristãos? Quantas músicas foram produzidas na história que não foram frutos de um cristão? Não é fugindo da realidade que nós vamos lidar com o verdadeiro problema.
Quando Jesus orou na sua oração sacerdotal, no Evangelho de João, no capítulo 17, verso número 15, Jesus foi enfático ao dizer: não os peço que o tire do mundo. Jesus não pediu para que a igreja criasse uma subcultura para viver separado da sociedade. Jesus nunca ensinou isso. O que a gente precisa é defender a verdade, escrevendo boa música. O que a gente precisa é defender a verdade, fazendo bons filmes. O que a gente precisa é defender a verdade, fazendo belas pinturas, escrevendo os bons livros. Não é fugindo da realidade que a gente resolve o problema, porque a fuga da realidade fará com que o nosso pior inimigo esteja lá conosco, que é eu e que é você. E o que a igreja precisava entender é isso. Paulo vai terminar esse sermão, meus irmãos, depois de alertar contra a apostasia, desmascarando os hereges que tornavam imundo aquilo que Deus havia santificado, estabelecendo a verdade da igreja. Volte para o final do verso 13 e veja o que Paulo diz aqui. Que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Olha o que Paulo faz para combater essa ideia de um mundo mau. Paulo, então, agora vai apelar para a doutrina da criação. E Paulo vai lembrar a igreja do que Gênesis 1 até Gênesis 2, verso 3 é dito. Que Deus criou tudo bom, 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 bom. E no verso 31, muito bom. Paulo estava dizendo para a igreja, olha, o problema não é o que Deus criou. E, na verdade, Paulo estava combatendo o gnosticismo, que acreditava que o mundo havia sido criado por um Deus inferior. Um demiurgo, que é o nome técnico usado para isso. E Paulo está dizendo, não, aqueles que são... E veja que Paulo mostra para quem é que essas coisas foram criadas. E Paulo chama aqueles que amam ao Senhor, que são filhos de Deus, de fiéis e de conhecedores da verdade. Então Paulo fala, para aqueles que compreendem o verdadeiro propósito da criação, como é que o cristão deve lidar com as coisas criadas por Deus? A palavra usada por Paulo aí é eucaristia, ou seja, com ações de graças. Lembrando que o que Deus fez, Ele fez para que o homem desfrutasse dessa criação. Hoje pela manhã nós vimos isso na escola dominical. Deus, quando cria Adão e Eva, Ele não faz com que Adão e Eva fiquem vagando anos e anos e anos nessa mentira da pré-história. Ele diz para Adão, Adão, governe a criação. Adão, plante. Adão, dê nome aos animais. Adão, governe sobre as coisas que o Senhor criou. Perceba que não precisa de milhões e milhões de anos, porque Deus falou e Ele fez. Porque o problema não estava no que Deus havia criado. E veja que Paulo enfatiza, continua a leitura no verso 4, Paulo fala, porque tudo o que Deus criou é bom. Paulo começa com uma conjunção, apontando a causa do porquê as coisas são boas. Ou seja, não é que o mundo é bom porque o mundo é bom. O mundo é bom porque quem criou o fez para a sua própria glória, irmãos. O que torna as coisas que Deus criou algo bom é quem a criou. E o adjetivo que Paulo usa aqui, ele é repetido em Gênesis, que vem do adjetivo tov, que quer dizer bom. E quando a Bíblia fala de bondade, não está dizendo que Deus olhou com um parâmetro fora do que Ele havia criado para dizer, olha, isso ficou legal, isso ficou ótimo. O que Deus está dizendo é, olha, cada coisa que eu criei cumpre perfeitamente o propósito para o qual foi criado. E é por isso que Ele olha para a criação e diz assim,
Isso é bom. Ele olha para o ser humano e diz: isso é muito bom. Queridos, o que a gente precisa entender é a maneira como Paulo termina o texto, dizendo que aquilo que Deus criou é bom e, recebido com ações de graças, nada é recusável. Paulo está contrapondo essa ideia de uma fuga do mundo, dizendo: antes de você fugir do mundo, lembre-se que quem criou fez tudo muito bem. A teologia reformada, quando ela vai explicar esse conceito, a teologia reformada fala de estrutura e direção. Aquilo que Deus criou, obrigado, Marquinhos. Aquilo que Deus criou é bom. E o pecado não afetou o que Deus criou. Estruturalmente, o que Deus fez continua sendo bom. E é por isso, irmãos, que o casamento é bom. Quem não casou ainda está perdendo tempo. O casamento é uma maravilha para ser desfrutado para a glória de Deus. O problema não está no casamento. O problema não está no nosso trabalho. O problema não está na cultura. O problema está na direção que nós damos para essas coisas. Porque aquilo que foi criado para a glória de Deus, nós vimos isso no período da manhã, o ser humano passou a usar para a sua própria glória. Ele mudou a direção do que Deus havia criado. E é por isso que nós temos pessoas que não conhecem a Deus e que conseguem escrever boa música, mas eles não fazem isso para a glória de Deus. É por isso que Deus dá dons para pessoas e as pessoas usam isso para o pecado. Nós vemos músicas que as letras são torpes, que são usadas para fazer uma apologia à vida promíscua. O problema não é a música, irmãos, porque nós usamos música para adorar a Deus. O problema não é o livro, porque nós usamos um livro para conhecer a Deus. O problema não é o violão, o microfone, a guitarra e o que quer que seja, porque a gente pode usar tudo isso para a glória de Deus. O problema é como eu uso essas coisas e para qual fim eu as estou usando. Por isso que você pode fugir do mundo para onde você quiser. Se você não estiver vivendo para a glória de Deus, você continua pervertendo o seu próprio propósito de existência. Você continua vivendo para o seu próprio reino e para a sua própria glória. Veja, queridos, que a palavra Eucaristia, que aqui Paulo enfatiza, e veja que Paulo fala sobre ações de graça no verso 3, ele fala sobre ações de graças de novo no verso 4. E o que Paulo está dizendo é, aquilo que foi distorcido pelo pecado, nós, enquanto cristãos, devemos usar para a glória do Senhor. E reconhecendo que os dons que o Senhor nos dá é para isso. O puritano Matthew Henry, quando ele comenta isso, ele diz assim: a gratidão deve ser um princípio fundamental da vida cristã. O cristão deve reconhecer que toda boa dádiva vem de Deus. E isso inclui não apenas as bênçãos espirituais, mas também as físicas e materiais. Nós devemos cuidar da criação. Nós podemos usar a criação para o nosso bem. Mas nós temos que lembrar que tudo o que a gente faz, nós devemos fazer para a glória de Deus. Se você vai plantar uma árvore, plante para a glória de Deus. Se for necessário remover uma árvore, seja consciente do que você está fazendo. Saiba dos prejuízos que isso tem. Mas se há algo necessário, faça. Remova. Plante outra em outro lugar. A criação não é divina. A criação não é santa por si mesmo. E nós não podemos deificar como essas idiotices que tem por aí de muitas das crenças que são espalhadas. Não, nós vamos fazer uma conferência sobre questões climáticas. E aí vem um monte de avião poluindo o lugar para discutir isso.
Nós temos que abandonar a demagogia, irmãos, e tratarmos as coisas com a profundidade que precisam ser tratadas. É isso que Paulo está fazendo. Não é entregar o índio como se ele fosse um animal do zoológico. É pregar o evangelho para ele. Porque se ele não ouvir o evangelho, ele não tem esperança. Ele vai para o inferno. Nós precisamos lidar com a cultura para a glória de Deus. E Paulo termina então dizendo que nós temos que santificar por meio da palavra de Deus e da oração. O que é santificar, irmãos? Santificar não está relacionado a uma transformação ontológica da substância. A substância continua sendo o que ela sempre foi. Mas santificar tem a ver com o uso e o propósito que eu dou para aquele objetivo, ou para aquilo que eu vou usar. Santificação é eu tirar aquilo que talvez foi usado contra a glória de Deus e trazer isso para a glória de Deus. Esse é o conceito que Paulo está fazendo. E como é que nós vamos fazer isso? Paulo fala, por meio da palavra de Deus. A palavra que traduzido por palavra é literalmente o logos de Deus. Que não é simplesmente um discurso, é literalmente por meio do Cristo encarnado. Por meio da palavra revelada, do Cristo vivo e revelado na palavra dele. Então, se Deus te deu dons, use-os. E faça para a glória de Deus. E Paulo termina falando sobre a oração. Todas as vezes que você for se alimentar na sua casa, lembre-se que por meio da oração você se lembra que aquele alimento que está sobre a sua mesa foi por meio da providência do Senhor que você teve. Quando você for para o seu trabalho, não faça como aqueles que não conhecem o Senhor. Puxa, amanhã é segunda-feira, eu volto para aquele lugar. Lembre-se que se não fosse o teu trabalho, você estaria com dificuldade financeira. Quando você vai para a sua faculdade, não vá lamentando. Peça ao Senhor que te instrua por meio dela. Perceba, queridos, que o que Paulo está dizendo é que a oração é uma demonstração que nós vamos fazer, que nós confiamos que Deus continua a sustentar todas as coisas para a glória dele. É assim que um cristão vive. Que música eu vou cantar? Do mundo ou de Marte? Eu vou cantar a música que não desonre a Deus com a letra que eu estou cantando. Que filme eu vou assistir? Aqueles que não faça com os meus olhos me leve para o pecado. Que livro eu vou ler? Aquele que não diga mentiras, contrariando ao que a palavra do Senhor diz. É assim que nós santificamos as coisas. Não é criando um submundo. Não é fugindo da realidade. É lidando com a realidade para a glória de Deus. É por isso que escrevendo à igreja de Corinto, Paulo fala das coisas simples da vida e ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Aplicando isso para as nossas vidas, irmãos. Lide com os dilemas da sua vida de forma profunda. Lembre-se, o Weber Jr., no livro Amando a Deus no Mundo, ele compara a igreja a uma canoa. E ele diz que o problema da canoa não é quando ela está na água. Na verdade, a canoa foi feita para a água. E quando a água está fora da canoa, não tem nenhum problema. Ela foi feita para isso. Quando é que isso se torna um problema? Quando a água começa a entrar na canoa. A igreja foi feita, de acordo com Paulo, para ser a coluna e a baluarte da verdade. E onde é que a verdade tem que ser defendida? Exatamente onde a mentira está prevalecendo. Nós não vamos fugir para os nossos mosteiros. Nós só não vamos permitir que a água comece a entrar dentro da canoa. Nós só não vamos permitir que a igreja comece a se tornar mundana. Por isso, nós jogamos vôlei para a glória de Deus. Nós damos risadas para a glória de Deus. Ontem nós jogamos para a glória de Deus. Porque o problema não está no jogo em si. O problema não está na risada. O problema está
no porquê nós fazemos isso. Essa visão ascética e legalista, que transfere para fora de nós o problema, não trata o problema com a profunda realidade. Por isso que Paulo enfatiza que o verdadeiro cristão deve dar graças ao Senhor por todas as coisas. E assim Paulo corrige essa ideia ascética, essa ideia de uma vida fugindo do mundo, e mostra para a igreja, é no mundo que a luz precisa brilhar. Queridos, quando você entrar no teu lugar de trabalho, lembre-se, existem pessoas ali que não conhecem Cristo. Faça essa luz brilhar ali. Não fale como todos falam. Não entre em roda de escarnecedores. Não faça piada com as coisas do Senhor. Mas faça tudo para a glória de Deus. E o Senhor lhe dará oportunidade para que você pregue o evangelho àqueles que estão perdidos. O que a gente aprende nesse sermão? Em primeiro lugar, esteja alerta contra a apostasia. Cuidado com quem ou para quem você empresta os teus ouvidos. Não se esqueça, um pouquinho de fermento faz toda a massa levedar. Você tem um coração caído, eu tenho um coração caído, e a gente gosta de bajulação. Não menospreze o poder do seu velho homem. Se aquilo não é bíblico, pare de ouvir. Não, eu vou começar a ler um teólogo liberal aqui só para eu ver o que o liberalismo ensina. Não faça isso. Você pode abandonar a verdade. Segunda coisa, condene os hereges. Não tenha medo. Aqueles que não ensinam a verdade, não precisa ter medo de dizer, são hereges, são hipócritas, estão defendendo uma espiritualidade que não é bíblica, estão ensinando uma mentira e devem ser repreendidos por tal. Ainda que isso cause desconforto, irmãos. Você acha que a vida de Timóteo ali em Éfeso estava sendo fácil? Você acha que quando Timóteo chegou e começou a pregar a verdade foi tudo tranquilo? Foi tudo pacífico? Não, Timóteo estava sendo orientado por Paulo. Timóteo, pode ser que as pessoas desprezem o que você está ensinando. Esteja pronto para isso. Por fim, queridos, desfrute da sua vida com ação de graça. Viva para a glória de Deus. O John Piper, a tese do John Piper na sua vida acadêmica é o hedonismo cristão. Às vezes, parece que ser cristão é nos tornar rabugento. Pode nada. Tudo é pecado. Aquilo que a Bíblia condena é pecado. A gente não negocia. Mas aquilo que a Bíblia não condena, faça pela glória de Deus. Faça com moderação. É assim que um cristão vive. Senhor, eu te dou graças pela inteligência que o Senhor me deu. Então eu vou ser um excelente acadêmico. Senhor, eu te dou graças pelos dons que o Senhor me deu. Então eu vou ser um excelente culinário. Um excelente culinarista. Senhor, eu te dou graças porque o Senhor me ajudou a lidar com leis. Eu vou ser um excelente advogado. E assim é para todas as áreas da nossa vida, irmãos. E faça com alegria. Receba as pessoas no teu trabalho com um sorriso no rosto. Desfrute a vida para a glória de Deus. Limitados por aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Que o Senhor nos ajude a viver assim para a glória dele. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por sua palavra. Obrigado por nos conduzir na nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos orientar quanto aos desvios da verdade que desde sempre assolaram a igreja do Senhor. Livra-nos dos hereges, Senhor. Livra-nos dos hipócritas, daqueles que se fantasiam de cristãos e que não te amam. Faça com que a igreja do Senhor, ó Deus, continue sendo a coluna da verdade, mesmo em tempos de apostasia. Faça com que nós continuemos a pregar a verdade, para que o mundo possa saber que existe uma igreja que verdadeiramente te segue. Tira do nosso coração esse desejo asceta de fugir do mundo. Tira do nosso coração esse desejo de esconder dos nossos problemas. Nos faça lidar com eles para a tua glória, Senhor. Nos faça lidar com os nossos dilemas, com os nossos desafios, com os nossos desejos pecaminosos de forma que te honre.
Nos ajude a mortificar o nosso eu, a fonte do verdadeiro pecado. Nos faça, Senhor, olhar para a Tua palavra e, por meio da oração, viver uma vida verdadeiramente devotada ao Senhor. E que tudo que fizermos, das coisas mais simples da nossa vida, Senhor, como o comer, como o beber, o casar e tudo que envolve a nossa vida, nos ajude a fazer para a Tua glória. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.